E aí, galerinha, professor Paulo Gereba de História, agora a segunda parte da crise do antigo sistema colonial no Brasil, através dos chamados movimentos de resistência na colônia. Na primeira aula, que é bom você revisitar, trabalhamos movimentos nativistas. Agora iremos discutir os movimentos emancipacionistas. Aguarda aí, hein, galera? Pessoal, no segundo momento da crise do antigo sistema colonial, observando os chamados movimentos de resistência na colônia, nós temos aqui os chamados movimentos emancipacionistas. Quando se fala dos movimentos emancipacionistas, está se falando dos movimentos separatistas, ou seja, movimentos que vão lutar pelo fim do pacto colonial. Enquanto os movimentos nativistas lutaram contra setores do pacto, os movimentos emancipacionistas, eles irão lutar pelo fim do pacto. Ou seja, são movimentos que vão lutar pela independência política da colônia. Eles irão buscar a independência política da colônia. Inclusive, esses movimentos, se você parar para analisar, eles vão receber forte influência de movimentos revolucionários liberais burgueses. Eles irão receber forte influência de movimentos revolucionários liberais burgueses, como, por exemplo, o iluminismo, que vai servir de base ideológica para esses movimentos, como a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, que vai servir de exemplo para esses movimentos, e a própria Revolução Francesa, que também irá servir de exemplo para alguns desses movimentos. Um detalhe interessante é que existe essa discussão muito bacana em saber o seguinte: como esses movimentos lutam por separar a colônia da metrópole, por separar Brasil de Portugal, Gereba. Então significa dizer que nesses movimentos eu tenho nacionalismo? Eu diria que eu tenho um certo nacionalismo. Um certo nacionalismo. Principalmente por quê? Porque eles estão lutando pelo separatismo político. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso afirmar que eles têm um certo nacionalismo. Agora, dentro de uma perspectiva do Estado-nação, de pensar nos brasileiros, isso a gente não vai observar. Notem que esses movimentos, eles vão lutar pela independência, mas a luta deles é uma luta regional. Eles lutam regional pelo nacional. É dessa forma como eles estão lutando. Tanto prova que quando você fala desses movimentos, você tem a liderança tanto de setores das elites, alguns deles são liderados por elites coloniais, outros são liderados por setores populares. Porque nós estamos falando das conjurações, ou das inconfidências. Conjurações, no que diz respeito ao quê? A resistência. Inconfidência para a coroa. A coroa chama os movimentos de inconfidentes, de traidores, porque esses movimentos eles são antimonarquistas. Alguns deles têm, na verdade, nós iremos perceber que nesses movimentos existem até ideias republicanas, muito vagas, mas existem ideias republicanas. Então são movimentos contra a monarquia, por isso que a coroa está chamando esses movimentos de movimentos o quê? Inconfidentes. Mas eles podem ser chamados de conjurações e ou inconfidências. E os dois maiores exemplos aqui, ainda no século XVIII, porque lá no século XIX nós teremos a Revolução Pernambucana, mas na segunda metade do século XVIII, os dois mais importantes movimentos emancipacionistas que nós teremos no Brasil, ou separatistas, vão ser a Inconfidência Mineira, que ocorreu em Minas, 1789, e a famosa Conjuração Baiana, conhecida também como a Conjuração dos Alfaiates, que ocorreu na Bahia em 1798. Observem, por exemplo, o que esses movimentos têm em comum. Vamos fazer esse movimento da aula agora? Vamos fazer uma coisa diferente? O que eles têm em comum? Onde eles se aproximam? Ambos os movimentos lutam pelo separatismo político da colônia. Ambos os movimentos têm ideias republicanas, vagas, mas eles têm ideias republicanas. Ambos os movimentos lutam contra os privilégios da presença de portugueses na região, principalmente contra sistemas de impostos abusivos implantados pela coroa portuguesa através do pacto colonial. Ambos os movimentos estão tendo influências externas, agora tem uma diferença.
tome cuidado. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, ela vai ter uma influência mais direta de quem? Do Iluminismo e da Revolução Americana. Se você olha para a Conjuração Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, ela vai ter uma influência mais direta da chamada o quê? Fase jacobina da Revolução Francesa, que foi a fase mais popular do processo revolucionário da França do século XVIII. Mas ambos tiveram influências externas. Se você observar a principal diferença desses dois movimentos, que eles costumam muito cobrar em prova, a principal diferença é que olhar para a Inconfidência Mineira, você olha para um movimento liderado por elites, elites intelectuais, elites econômicas estão presentes. Foram eles que pensaram no programa da Inconfidência Mineira. Evidente que ali eu tenho Tiradentes. Eu sempre digo, Tiradentes, ele não é pobre, ele não é elite, mas ele não é pobre. Tiradentes exerceu diversas funções. Ele foi alferes, ele foi minerador, ele foi tiradente, ou seja, dentista. Então ele seria hoje uma espécie de classe média. Ele não é pobre. Evidente que a condenação recaiu principalmente sobre Tiradentes, de repente, por conta do seu idealismo. De repente, ele pode ter sido usado como uma espécie de bode expiatório. Pode ser. Foi usado como um bode expiatório. Mas, de repente, as novas discussões historiográficas mostram que Tiradentes, a condenação recai sobre ele, talvez, principalmente pela importância que ele tinha para os seus pares, pela importância que ele tinha para aqueles que lhe seguiam. Mas é preciso observar que o movimento chega até a debater. Eles debatem, eles discutem sobre a abolição da escravidão, mas eles não trazem a abolição da escravidão para o seu programa. Isso não foi visto no programa dos Inconfidentes Mineiros. Já a Conjuração Baiana, que começou ali com a presença de algumas elites, até econômicas, intelectuais, a Conjuração, ela é assumida principalmente por setores populares. Não é à toa que ela é chamada a Conjuração dos Alfaiates. A Conjuração, essa vai trazer uma proposta de igualdade racial. Essa discute a igualdade racial. Dessa forma, a Conjuração Baiana, ela fala da abolição da escravidão, ou seja, ela tem um caráter acentuadamente popular. E a mineira já vai ter um caráter acentuadamente o quê? Elitizado. E o que se observa é que nenhum dos dois movimentos, apesar de lutarem pelo fim do pacto colonial, os dois lutaram pelo fim do pacto, nenhum dos dois conseguiram acabar com o pacto colonial. Eles só ficaram na conspiração, principalmente por conta dos delatores. Os dois movimentos você terá a presença de delatores. Então, são movimentos que irão ficar apenas na conspiração. Eles não chegaram a acontecer. Então, eles não contribuíram para o fim do pacto. Lutaram, mas não contribuíram. Observe que o fim do pacto colonial se dá mais tarde, no começo do século XIX, a partir das medidas joaninas, com a chegada da família real, a partir da primeira medida tomada por Dom João VI, em 1808, que é a abertura dos portos. Ali, você tem o fim do pacto. Ali, você tem o que muitos chamam de início da independência política do Brasil. Então, ambos movimentos só ficaram na conspiração e foram reprimidos. Houve uma violenta repressão na metrópole, principalmente sobre esses líderes que, de repente, eram muito idealistas ou tiveram uma importância muito grande, como Tiradentes, ou utilizado como bode expiatório. Tiradentes foi o quê? Pela própria imagem, você percebe, ele foi enforcado, inclusive foi também o quê? Esquartejado, jogaram sal na sua casa, certo? Como uma forma de condená-lo. Outra coisa é a sua família, de amaldiçoar. A Conjuração Baiana, como tem vários líderes populares, você tem uma duração muito mais cruel no número de pessoas. Ou seja, uma condenação muito mais violenta pelo fato de ter a presença de setores populares. Então, galerinha, esses foram os chamados movimentos emancipacionistas. Não esqueçam de olhar a primeira aula sobre essa crise do antigo sistema, os movimentos ativistas. Agora, os movimentos emancipacionistas, e iremos resolver as questões. Aguarde aí, hein?